tô fazendo um teste. Ver se eu coloco a música gravando um vídeo, se a música aparece. Não sei se vocês estão ouvindo, eu tô. Mas tudo bem. Vocês já ouviram, né? Porque eu coloquei o vídeo acima. Então agora vamos ler a letra e pensar, né? A música chama 8 anos, é da Adriana Calcanhoto. E ela é bem interessante para a gente pensar uma criança pequena fazendo perguntas, interessada, buscando conhecer, esse desejo de conhecer, né? Por que você é Flamengo e o meu pai Botafogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por onde os dentes caem? Por que os dentes caem? Por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é 1000 trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, Gabriel. Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve Réveillon? Well, Gabriel. Essa música vai mostrando, assim, quem convive com criança, o quanto as perguntas, elas são, assim, muito complexas e deixam a gente, às vezes, boba, perplexo com quão longe vai a curiosidade. Geralmente a gente incentiva, né? Até elogia, fala, nossa, que pergunta boa, que pergunta genial. A gente tenta responder, tenta explicar. Algumas deixam a gente tão confuso quanto, né? Por que o tempo passa? Quanto é 1000 trilhões vezes infinito, né? A gente fica bem interessado, né? Vai buscar por que os dedos murcham. Então, assim, as perguntas das crianças despertam na gente várias reações e geralmente essas reações são de achar a pergunta interessante, de achar a pergunta fofa, bonitinha, de achar a pergunta inteligente, brilhante. Mas tem alguns assuntos que as perguntas das crianças geram alguma forma de constrangimento em nós, né? De alguma forma, diante dessa pergunta, a gente se inibe ou dá uma travada assim, tipo, nossa, será que eu falo desse assunto? Será que eu respondo? Respondo ou não respondo? O que eu explico? O que eu conto? O que eu não conto? O que é melhor não falar? O que eu preciso falar? Né? Uma dessas questões tá aqui na música também, né? É a morte, por que a gente morre, né? É bem difícil explicar para a criança sobre a morte. Eu tenho acompanhado algumas mães, alguns pais, da dificuldade que é explicar a pandemia, explicar o que está acontecendo, como é triste o que está acontecendo, todos os cuidados necessários para que mais mortes não aconteçam, mais adoecimentos graves e mortes, e o que acontece quando alguém adoece, quando alguém precisa ser internado, quando alguém morre, explicar para a criança esse processo de se despedir de quem morre, do luto. Eu ouvi de uma pessoa sobre o filhinho que perguntou o que é genocida, né? Ouvindo as discussões políticas, da gravidade do quadro político na pandemia no nosso país, como que as medidas de quem nos governa não estão sendo adequadas, né? Inclusive estão sendo muito prejudiciais, estão sendo muito destrutivas, catastróficas para o governo. Então, assim, explicar para as crianças não é nada fácil. A morte é um dos temas que nos pega,
Outro tema que nos pega, né, a gente pode voltar a falar sobre conversar sobre a morte com as crianças, na matéria de psicologia familiar do ano seguinte, vocês têm essa matéria no 5º ano, nós falamos sobre isso, mas na aula de hoje a gente vai pensar em outro conjunto de perguntas que geralmente as pessoas contam ficar de cabelo em pé, ficar com as bochechas vermelhas, sentir um estranhamento quando a criança pergunta, que é, né, por que eu nasci? Como eu nasci? Como que eu fui parar na barriga da minha mãe? Como que um bebê vai parar na barriga de uma pessoa grávida, de uma mulher grávida? Por onde, que nem aqui o Gabriel na música 8 anos, por onde os filhos saem? Né? Geralmente as perguntas da criança ao redor do nascimento têm a ver com a barriga, né? Como que é um bebê sair da barriga, morar na barriga, como que entra na barriga, né? E aí ele vai percebendo que o assunto sexo gera algum desconforto e aí começa uma pergunta sobre sexo. Geralmente as perguntas começam com o que é o nascimento, né? E nós sabemos como muitas pessoas adultas evitam essas perguntas e falam que foi uma cegonha que trouxe, ou que foi plantada uma sementinha na barriga, ou que veio de um repolho, né? Histórias, ficções, histórias com fantasias que a criança pode até num primeiro momento, né, ouvir e aceitar, mas aos poucos vai distorcendo mais, ela vai vendo que não liga muito uma coisa para outra e começa a se perguntar, nossa, por que meu pai, por que a minha mãe, por que essa pessoa inventou isso para mim, né? E isso vai criando mais fantasias para a criança. Então, as crianças têm dúvida, sim, de como que é o nascimento, de como que é a gravidez, de como que uma gravidez tem início. E elas têm muitas dúvidas também sobre o corpo, sobre as diferenças do corpo entre meninos e meninas. Elas têm perguntas sobre o que é namorar, o que acontece quando duas pessoas namoram, o que é que faz com que duas pessoas namoram, por que as pessoas adultas se beijam, por que as pessoas adultas dormem juntas, né? Por que as pessoas adultas ficam no mesmo quarto, na mesma cama. São várias as questões que podem vir. E para a gente pensar nas questões que podem vir, eu também trouxe alguns exemplos do coisas que eu achava quando eu era criança. Quem participou do Meet, a gente falou sobre essas frases, né? Eu vou retomar para quem não participou, tá bom? Então, olha só. Eu achava que dava para ver o bebê na barriga de uma pessoa grávida olhando pelo umbigo. Então imagina, né? Colocar o olho ali no umbigo e imaginar que vai dar para ver o bebê. Eu achava que transa era quando namorados faziam trancinhas nos cabelos um do outro. Imagina que bonitinho. Eu achava que sexo oral era fazer sexo toda hora. Né? E seguindo a mesma lógica, fazer sexo anal é fazer sexo todo ano. E aí, como que é quando uma criança pergunta o que é sexo oral? Como é quando uma criança pergunta o que é sexo anal? Né? O que é sexo? Então, isso é uma das questões que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Eu achava que camisinha servia para homem poder fazer xixi sem precisar ir ao banheiro. Quando vocês eram crianças, alguma vez vocês viram uma camisinha, seja uma camisinha, o pacote, ou uma camisinha num outdoor, ou numa propaganda, ou às vezes uma camisinha no chão, pessoas que jogam na calçada, no lixo. Vocês já perguntaram o que é uma camisinha? O que vocês imaginavam que uma camisinha era? Nesse caso, eu achava que a camisinha servia para homem poder fazer xixi. Eu acho o exemplo da camisinha, né? Se a criança pergunta, a gente disfarça, muda de assunto, fala de outra coisa, ou dá uma bronca falando que não pode perguntar sobre isso. Aí, quando a criança tem uns 11, 12 anos, a gente quer ir na escola e falar de camisinha.
fala como a camisinha é importante, como a prevenção é importante, né? Dali pra frente, 14, 15 anos. Só que se a criança passou a infância dela fazendo perguntas e a gente evitando, a gente fugindo, a gente repreendendo, chega uma hora que cria uma barreira, uma distância entre o que eu tenho dúvida e o que os adultos dizem, o que eu tenho interesse em saber e o que as pessoas adultas explicam. Então fica aquele abismo, né? Quando vai explicar sobre camisinha, não sei, uma aula de ciências, fala use camisinha para o aluno, para a aluna, agora adolescente, não faz sentido, porque foi toda uma trajetória de silenciamentos, que o assunto é evitado, que essas explicações eram evitadas, né? E absorvente, vocês se lembram de ter visto absorvente, perguntar o que era? Eu achava que absorvente feminino servia para que mulheres pudessem ir ao cinema sem precisar sair para fazer xixi. Imagina, o absorvente era tipo uma mini fralda, né? Eu achava que a mulher engravidava assim que o padre falava: eu vos declaro marido e mulher. Pois é, quando que a gravidez acontece, realmente é motivo de bastante dúvida. Eu achava que sirigaita tinha um som bem bonito e chamava todo mundo assim, muito sirigaita. E aí, o que a gente responde quando uma criança pergunta o que é sirigaita? Eu achava que garotas de programa eram aquelas moças que dançavam no Faustão. E aí, como que a gente explica quando uma criança pergunta quem é a garota de programa? Vocês podem ver, então, que são muitas as dúvidas relacionadas à sexualidade, né? Eu achava que se comesse as sementes das frutas ia crescer uma árvore dentro da minha barriga, né? Então, imagina, então que a pessoa grávida é porque comeu uma semente e aí começou a crescer, né? Fica grávida porque comeu semente. Então, são muitas as questões, né, que surgem e se torna importante a gente pensar como que a gente responde, como que a gente explica, como que a gente informa. É possível o diálogo sobre sexualidade com a criança? Primeiro, é importante a gente reconhecer que toda a malícia, a atenção, esse teor negativo da sexualidade tem a ver com a nossa história de vida. Tem a ver com como ao longo da nossa educação foi um assunto evitado, foi um assunto cercado por silenciamentos, tabus e constrangimentos. Então, quando a criança pergunta, isso se reproduz em nós. Mas quando a criança está perguntando sobre como os bebês nascem, ela está com aquele interesse, aquela curiosidade, aquela vontade de saber, parecida com quando ela pergunta sobre a lua, sobre o passarinho, sobre o cachorrinho. Quando ela pergunta da diferença do corpo do menino para o corpo da menina, ela está perguntando, ela quer entender o corpo, ela quer entender o que está acontecendo, assim como quando ela fala por que os dedos murcham no banho. Né? A criança ela quer saber do mundo, ela tem essa curiosidade, essa sensação de novidade, de interesse diante das questões do mundo. E isso acontece com a sexualidade também. A questão é a gente olhar para a gente, para nós, pessoas adultas, e pensar: por que quando a criança me pergunta das cores, dos números, das frutas, dos bichinhos, dos lugares, eu gosto das perguntas, eu incentivo essa curiosidade, eu tento explicar, e quando ela pergunta sobre alguma questão relacionada à sexualidade, eu me inibo, eu me assusto, eu travo. Então, a gente trabalhar em nós o que esses conteúdos mobilizam para poder promover diálogo sobre a sexualidade numa linguagem acessível, que a criança possa entender. O mais importante é que ela sinta que ela pode perguntar, que ela pode confiar, que ela vai receber explicações, né? Então, esse trecho aqui eu gosto bastante, né? É do livro Sexualidade e Infância,
da Ana Cláudia Bortolozzi, que foi minha professora, minha orientadora de mestrado, minha orientadora de doutorado, é minha grande amiga. A Ana Cláudia Bortolozzi, ela diz assim: toda criança é muito curiosa. Temos tendência a estimular essa curiosidade quando se trata de assuntos como a natureza, a língua, a história, etc. Mas não o fazemos quando se trata da sexualidade. Por quê? Porque este é um assunto que inibe muitos adultos e que eles acham que seria melhor se fosse esquecido. Então vocês percebem que o ponto de tensão das curiosidades e das perguntas das crianças tem muito a ver com os conteúdos dos adultos e não das crianças. Questões como o nascimento dos bebês, as diferenças entre meninos e meninas, as sensações provocadas pelo toque nos genitais, ou fatos como o namoro do irmão mais velho, o beijo visto na novela, chamam a atenção da criança, que se sente instigada a procurar respostas para suas questões. Então é uma curiosidade, ela está aprendendo sobre o mundo de uma forma geral, e no mundo de uma forma geral estão relacionamentos, estão os corpos, estão as diferenças, está o nascimento. Então assim, são questões que as crianças perguntam. E são questões de um desejo saudável de conhecer, de uma curiosidade saudável de conhecer. Então é importante a gente buscar esse diálogo aberto, que a gente transmita informações, que a gente tenha uma relação de confiança, que a criança pode sim buscar conhecer, desejar conhecer. Nós falaremos mais sobre isso na nossa aula de hoje.